Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tópico que gera muita discussão e, honestamente, muita confusão. O comunismo. O que é exatamente? E por que a forma como ele foi aplicado na prática parece tão diferente do que os teóricos imaginaram? A palavra comunismo evoca imagens muito fortes, desde revoluções até estados totalitários. Mas será que a teoria original previa isso? Vamos separar a teoria da prática para entender melhor as nuances dessa ideologia que moldou o século XX, continua a ser debatida até hoje. Para começar, precisamos ir direto à fonte. Karl Marx e Friedrich Engels. No século XIX, em plena Revolução Industrial, eles viram uma sociedade dividida. De um lado, a burguesia, os donos das fábricas, das terras, dos meios de produção. Do outro, o proletariado, os trabalhadores que vendiam sua força de trabalho para sobreviver. Para Marx, a história da humanidade era a história da luta de classes. Ele argumentava que esse sistema, o capitalismo, era inerentemente explorador. O burguês pagava ao trabalhador apenas o suficiente para ele sobreviver e voltar a trabalhar no dia seguinte, enquanto ficava com a maior parte do valor gerado, a chamada mais-valia. Essa tensão, segundo ele, inevitavelmente levaria a uma revolução. E o que viria depois dessa revolução? Aqui entra uma distinção crucial. O primeiro passo não seria o comunismo, mas sim o socialismo. Nessa fase de transição, o proletariado tomaria o poder, estabelecendo a ditadura do proletariado. Calma. Essa expressão não significava uma tirania, como a que associamos hoje. Para Marx, seria um Estado democrático dos trabalhadores, onde os meios de produção seriam socializados, ou seja, passariam a ser de propriedade coletiva, controlados pelo Estado operário. O objetivo era reorganizar a sociedade, eliminar a propriedade privada dos meios de produção e planejar a economia para atender às necessidades de todos, e não ao lucro de poucos. A ideia era que, com o tempo, as desigualdades diminuiriam drasticamente. Só depois dessa longa fase de transição socialista é que chegaríamos ao comunismo puro. Essa seria a fase final, uma sociedade utópica. Nesse estágio, não haveria mais classes sociais, porque todos teriam uma relação igual com os meios de produção. Mais radical ainda, não haveria mais Estado. Marx acreditava que o Estado é uma ferramenta de opressão de uma classe sobre a outra. Se não há mais classes, o Estado se tornaria obsoleto e simplesmente definharia. A produção seria tão abundante que o princípio central seria de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Você contribuiria com o que pode e pegaria o que precisa. Seria uma sociedade de total cooperação, sem dinheiro, sem fronteiras. O fim da exploração do homem pelo homem. É uma visão bem idealista. Concorda? Agora, vamos sair da teoria e olhar para o mundo real. O que aconteceu quando líderes e partidos tentaram aplicar essas ideias? O primeiro e mais influente exemplo foi a Revolução Russa de 1917, liderada por Vladimir Lenin e o Partido Bolchevique. Eles tomaram o poder num país majoritariamente agrário, não numa nação industrializada, como Marx previa. Essa já é uma diferença fundamental. Lenin adaptou a teoria marxista, criando o que chamamos de marxismo-leninismo. Ele argumentava que um partido de vanguarda, formado por revolucionários profissionais, era necessário para liderar o proletariado e construir o socialismo, centralizando o poder para defender a revolução contra inimigos internos e externos. Após Lenin, com a ascensão de Joseph Stalin, a União Soviética tomou um rumo ainda mais autoritário. O Estado, que na teoria deveria começar a definhar, tornou-se absurdamente poderoso e totalitário. A propriedade privada foi abolida. Mas tudo passou para o controle absoluto do Estado, que era controlado pelo Partido Comunista, que por sua vez era controlado por um único líder. A economia foi centralizada em planos quinquenais.
A oposição política foi brutalmente eliminada através de expurgos, campos de trabalho forçado, os gulags e uma intensa propaganda estatal. O foco mudou de uma revolução mundial para a construção do socialismo em um só país. Esse modelo soviético foi, de certa forma, exportado ou replicado em outros lugares. Na China, Mao Zedong liderou a Revolução Comunista, mas também adaptou a teoria, focando nos camponeses e não nos operários urbanos, como a principal força revolucionária. Seu governo também foi marcado por um controle estatal fortíssimo, campanhas de mobilização em massa como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, que tiveram consequências humanitárias desastrosas. Vimos modelos semelhantes em Cuba sob Fidel Castro, no Vietnã, na Coreia do Norte e em países do leste europeu, que ficaram sob a esfera de influência soviética após a Segunda Guerra Mundial. Em todos esses casos que chamamos de países comunistas, observamos um padrão. A fase socialista de transição se tornou permanente. O Estado não apenas não definhou, como se tornou onipresente e controlador de todos os aspectos da vida dos cidadãos. O Partido Único detinha um monopólio do poder, suprimindo qualquer forma de dissidência ou oposição. As liberdades individuais, como a de expressão, de imprensa e de associação, foram severamente restringidas, em nome da segurança e da unidade do projeto socialista. A ditadura do proletariado se transformou, na prática, na ditadura do Partido Comunista sobre o proletariado e todo o resto da sociedade. As críticas a esses regimes são vastas e vêm de todos os lados, inclusive da própria esquerda. Muitos marxistas e socialistas argumentam que esses países não foram verdadeiramente socialistas ou comunistas, mas sim uma distorção autoritária da ideia original, que eles chamam de capitalismo de Estado. Nesses sistemas, o Estado age como um único grande capitalista, explorando os trabalhadores de forma centralizada. Economistas, por sua vez, apontam para a ineficiência crônica das economias planificadas. Sem os sinais de preço do livre mercado, era extremamente difícil alocar recursos de forma eficiente, o que levava à escassez de bens de consumo, à baixa qualidade dos produtos e à falta de inovação. E claro, a crítica mais contundente é a humanitária. As violações massivas de direitos humanos, a fome e as milhões de mortes causadas por políticas brutais e pela repressão política. Então, como a gente concilia essa teoria tão idealista com essa prática tão sombria? Uma explicação é que a teoria de Marx era, em alguns pontos, vaga sobre como a transição deveria acontecer na prática. Isso abriu espaço para interpretações e adaptações como a de Lenin, que justificaram a centralização do poder. Outro ponto é que as revoluções ocorreram em contextos de guerra, pobreza extrema e isolamento internacional, o que favoreceu o surgimento de líderes autoritários que usaram a força para manter o poder. Além disso, a ideia de transformar radicalmente a natureza humana e a sociedade de uma só vez pode ser inerentemente problemática e perigosa. A tentativa de criar um novo homem socialista muitas vezes justificou a eliminação de todos que não se encaixavam no molde. É um lembrete de que utopias, quando impostas à força, podem se transformar em pesadelos. Chegando ao fim, o que podemos concluir? Fica claro que existe um abismo gigantesco entre o comunismo teórico de Marx, uma visão de uma sociedade sem Estado e sem classes, e a prática histórica dos chamados Estados comunistas, marcados pelo autoritarismo, controle estatal e repressão. A teoria era uma crítica ao capitalismo e uma proposta de um futuro livre e igualitário. A prática, por uma série de razões complexas, resultou em sistemas totalitários que falharam tanto em entregar a prosperidade econômica quanto a liberdade prometida. Entender essa diferença é fundamental para não cair em simplificações, seja para defender cegamente esses regimes, ou para demonizar qualquer ideia de esquerda como sendo automaticamente igual ao stalinismo. A história é complexa e cheia de nuances. Espero que essa análise tenha ajudado a clarear um pouco as coisas. É um tema denso
E com certeza não esgotamos tudo aqui. Mas o objetivo era justamente esse: provocar a reflexão e incentivar a busca por mais conhecimento. O que você acha? A falha está na teoria ou na sua aplicação? Se você gostou do vídeo e quer ver mais análises como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.